It wasn't supposed to be like this. Not so long ago, Brazil seemed set to become one of the major success stories of the 21st century. But less than a decade later, Brazil's dream lies in ruins. Its political class is discredited. Corruption runs rife in business. The economy has stalled, and its people have had enough. E o fim da miséria é só começo. Só começo de outras exigências. After a bitterly contested and violent election campaign, the country has chosen a radically different political path with a controversial new leader. O Brasil é nosso. Nós somos diferentes deles. Não somos de esquerda. Can President Bolsonaro pull Brazil back from the brink? As pessoas têm medo. Então, quando vem uma pessoa simples como o Bolsonaro, que é um capitão, que acha que resolve com um fuzil, muitos aplaudem. Or is Brazil doomed to be always the country with a future that never arrives? From the very start of his presidency, Luiz Inácio Lula da Silva had made it clear that things were going to change in Brazil. No dia que o Lula assumiu o governo, eu estava em frente à televisão com toda a minha família. Minha filha ainda era viva, nós estávamos todos sentados ali. Quando ele falou uma coisa que eu acho que faz toda uma diferença. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrir de vergonha. Ele falou que enquanto tivesse um patriota dele que não tivesse alimentação 3 vezes ao dia, ele não ia sossegar. E nós éramos uma dessas famílias que não tínhamos essa alimentação 3 vezes ao dia. E o Lula tinha tudo, a faca e o queijo na mão, para fazer uma bela e uma ótima administração de governo e, de fato, colocar o Brasil onde ele merecia. O Brasil, naquele período dos anos 2000, assim como outros países emergentes, viveu um cenário externo muito favorável, mas eu diria que soube aproveitar bem esse cenário externo com políticas que ajudaram a dinamizar o mercado interno. Perhaps Lula's greatest triumph was that he managed to bring about an unprecedented level of social mobility. O governo Lula, quando ele falava assim, não tenha medo de emprestar o seu dinheiro para pobre, pobre paga, né? E então a gente teve um financiamento de um carro 100%. Hoje nós temos um carro quitado, uma casa quitada. To the outside world, it seemed as if Lula's Brazil was the model for an emerging power. In time, some uncomfortable revelations would damage this reputation. However, when Lula left office in 2010, his legacy seemed assured. 26 million Brazilians had been taken out of poverty, and 15 million jobs had been created. Helped by a commodities boom, economic growth had risen to 7.5% a year. Shortly after he left office, an advert captured the optimism of Brazil under Lula. A giant had woken up. The country could no longer be ignored. The future was Brazilian. But could the politicians who came after Lula deliver? Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Lula. A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu governo. Dilma Rousseff, a former Marxist guerrilla, was Brazil's first female president. The country had made massive strides under her predecessor, but success was like a drug. There was now a vast, growing middle class that wanted more.
Could Gilma take these people with her? É uma coisa importante lembrar que eu estava junto do Lula ao conduzir o governo bem-sucedido. Eu era ministra-chefe da Casa Civil. Como a gente brincava na época, eu cuidava da lojinha. Eu achava que nós tínhamos condição de continuar. Agora, é inequívoco que nós, nesse período, pegamos uma desaceleração brutal. Em 2008, 2009, ocorre, né, a crise mais profunda do capitalismo depois de 29. Eu tenho meu primeiro mandato totalmente, eu te diria, encapsulado na pré-crise. O preço do petróleo, o preço do minério e o preço dos alimentos desaba no mercado internacional. O mais interessante, se você quer um grande símbolo, é o preço do petróleo, que cai. Teve um pico de $110 e cai a 40. But faced with this global economic turmoil, Gilma made some disastrous decisions. She cut business taxes, lowered interest rates, capped fuel and energy prices, and the combined effect on the Brazilian economy was dire. O boom das commodities acabando já cria um problema de arrecadação, porque a gente deixa de ter aquele ritmo de crescimento das receitas tão acelerado quanto antes. Então o orçamento público vai ficando cada vez mais restrito, né? Então você troca, vamos dizer, investimentos públicos em infraestrutura por incentivos fiscais para esses empresários não investem e isso acaba gerando um problema no orçamento que vai se desequilibrando, abrindo então uma oportunidade para que os críticos conseguissem vender a ideia de que houve uma gastança desenfreada e que isso teria gerado o colapso da economia brasileira. In June 2013, the uneasy truce with the Brazilian people ended. The Movimento Passe Livre, the Free Fair movement, staged a demonstration in Sao Paulo. They demanded the reversal of a recent rise in fairs in the city. In the following days, their numbers grew, and the police fought back, beating up demonstrators and journalists. Eu sempre digo que as manifestações de 2013 foram uma grande catarse coletiva. Todo mundo foi às ruas, mas na verdade com diversos propósitos e diversas possibilidades de ação. Então, em 2013, nós tínhamos já o germe do que aconteceu posteriormente. Tínhamos grupos que nós chamamos autonomistas, então o MPL, grupos que se organizam, né, a si próprios, mais jovens. Tínhamos os grupos da esquerda tradicional, então grupos ligados ao PT, aos sindicatos, mas já tínhamos também os grupos mais à direita, com um repertório mais nacionalista, anticorrupção, com bandeiras. Então estava todo mundo em 2013, tudo deflagrou lá, e isso é importantíssimo para entender o que veio depois. Eu fui professor da Universidade de Paris em Nanterre, em 68, maio de 68. Foi a primeira vez que me veio à mente o seguinte: a sociedade contemporânea pode mudar também por um fio desencapado, uma centelha que aparece. E aquilo se propaga. Eu vi em Paris isso. Bom, mas aqui no Brasil, em 2013, foi alguma coisa semelhante. O que deu origem foi uma coisa que é, digamos, quase rotineira, o aumento do custo do transporte de ônibus. Havia um momento de mal-estar no Brasil. Começava um certo sentimento de que aquilo que tinha acontecido anos antes, 2008, 2009, a crise mundial, tinha afetado. Havia uma nova presidente, etc, etc. Então foi a partir dali que houve, realmente, o povo foi para a rua. Na verdade, em 2013, e eu acho que é importante não esquecer isso, começa com a luta contra o aumento da passagem, né? Um grupo muito pequeno, mas muito atuante no Brasil, que é o MPL, e depois são grupos muito jovens e que se organizam de uma forma muito horizontal, são apolíticos, apartidários, né? Mas acho que não custa esquecer que a repressão policial contra eles foi muito forte e isso deflagrou grandes manifestações, sobretudo das classes médias, que tradicionalmente não tem muita história, né, de se manifestar no Brasil. As the protests grew, the Brazilian police responded with increasing brutality.
Their tactics were captured by a television crew. Agora eu tô mandando você fazer! Vai agora! Eu tô mandando você agora! Vai embora agora! Dessa p***, pode ir embora! Pode ir embora dessa Na verdade, essa revolta, essa indignação que se desdobra numa violência, ela foi uma resposta necessária a um padrão que o Estado brasileiro usou, e não só agora, antes já usava. Qual o padrão do Estado brasileiro ao longo da sua história? A indignação, o levantamento popular que responde com um único paradigma da repressão. Within 2 weeks, the demonstrations had exploded across the country, attracting over 1 million people onto the streets. The sleeping Brazilian giant had most definitely woken up. Now, the focus of the protests moved on to the hated national politicians at the Congress buildings in the capital, Brasilia. O que aconteceu foi que a gente estava vendo TV um dia e a gente viu as manifestações em São Paulo por causa do aumento do preço das passagens de ônibus, né? E a gente viu na TV vários manifestantes que estavam pedindo para não ter violência e de repente a gente viu a polícia agredindo a população, assim, sem mais nem menos. Eu acho que meio que em apoio a essas manifestações a gente veio para cá. E de repente a gente viu que o pessoal que estava um batalhão em cima do Senado e o pessoal começou a subir em cima da Câmara. E, não sei, bateu uma adrenalina, assim, uma força mesmo naquela manifestação que acho que levou eu e meus amigos a subirem lá. Além disso, você tinha todo um processo de ascensão social em segmentos. Tantas pessoas saindo da miséria, quando milhões de pessoas saindo da pobreza e indo para padrões de classe média. Quanto daquelas manifestações já era por uma frase que nós tínhamos, que o fim da miséria é só um começo. Só um começo de outras exigências. Unfortunately, there was another big problem looming for Brazil. Building stadiums for the 2014 World Cup was proving to be ruinously expensive. FIFA was demanding extremely high standards, and Brazilians were starting to ask why their public services couldn't also be FIFA standard. In February, the death of a TV cameraman during a protest about the cost of the World Cup brought Brazil's crisis to the world's attention. Dilma believed that the press could only find fault in everything she did. A Copa era para ser uma bênção. Tentaram fazer com que a Copa se tornasse uma maldição. Ironicamente, a imprensa insuflou, a mídia insuflou. E a mídia, nesse processo, ela tem um papel que ela vai ter de responder para a história, não é para nós, só indivíduos que vivemos essa época, é para a história. Ela, por exemplo, insuflou essa história do padrão FIFA. E hoje, quem é que ousa falar em padrão FIFA? Sabendo o que era a FIFA. Sabendo toda a corrupção que graçou na FIFA. Eu diria que os investimentos da Copa e das Olimpíadas até ajudaram, vamos dizer, a manter algum patamar de investimento público em meio a um problema no orçamento, adiando a crise. Então os brasileiros têm de ter muito orgulho, todos que tentaram transformar dois processos importantíssimos para o país em fracassos, só para penalizar governos, o meu e o do Lula. Só para isso. Brazil's problems, though, went far deeper than the street protests. For many years, the country had been plagued by endemic corruption. There had been a long-standing police investigation into money laundering. In 2014, this investigation made a stunning breakthrough.
what would become known as Operation Car Wash was born. Existia no Paraná uma investigação envolvendo 4 doleiros, um deles o Youssef. Nas investigações realizadas, descobre-se um e-mail em que ele comunica a um cidadão, até então desconhecido para as investigações, chamado Paulo Roberto Costa, sobre que era, se me recordo bem, era assim: o seu presente chegou e está sendo blindado e será entregue na sua residência no condomínio tal na cidade do Rio de Janeiro. E a grande pergunta foi: quem é esse ilustre cidadão brasileiro que ganha um presente de um Land Rover blindado? E esse presente era então Paulo Roberto Costa, uma pessoa ligada à Petrobras, e arrasta então a Petrobras para essa investigação, e assim começa a Lava Jato. A Petrobras ela é fundamental não só porque ela tem toda uma cadeia ligada a ela de fornecedores, né? Enfim, desde serviços até bens de alta tecnologia, né, que estão muito dependentes da Petrobras, mas também ela é fundamental para os investimentos estatais. Então, uma empresa enorme, a maior empresa brasileira, que é a empresa que sozinha responde por quase 50% dos investimentos estatais feitos no Brasil. President Dilma had introduced to Brazil a new law on plea bargaining. Her aim had been to placate the crowds protesting against the government. Now, an executive of Brazil's biggest company had been caught up in Operation Car Wash. Paulo Roberto Costa started to cooperate with the investigation, and a vast web of corruption began to unravel. Cidadãos brasileiros que eram isentos de qualquer persecução do sistema judiciário entenderam que o sistema judiciário mudou. Então tivemos altos políticos, altos empresários que foram alcançados por essa investigação em todos os níveis. Primeira vez que em grande quantidade, grande escala, você tem gente rica e poderosa na cadeia. Já houve em outros momentos da história, mas não nessa proporção. E a Lava Jato, de alguma maneira, destapou o caldeirão e mostrou que as bases mesmo de sustentação do poder estavam apodrecidas pela corrupção. Up and down the country, hundreds of arrests were made. The man who was leading the operation was a charismatic young judge called Sergio Moro. Ou nós podemos enfrentar esses problemas com seriedade e da forma que eles devem ser enfrentados. Meanwhile, the protests on the streets were increasing. A new class of protester known as coxinhas was emerging. They were angry at the corruption that was being revealed and what they saw as wasteful public spending by the government. They were to become a major force in Brazilian politics. Todo esse tipo de ações afirmativas dos governos petistas, inclusive também os movimentos identitários muito fortes nessa época, eles provocaram uma reação muito forte das classes, fundamentalmente das classes médias, brancas, porque é importante lembrar que o Brasil é um país muito classista, muito desigual e ainda muito racista. Então, quando nós falamos dessas novas direitas, é muito uma reação conservadora, uma reação de regressão diante dessa mobilidade social e diante do que eu chamo literalmente o ódio ao pobre, né? When the World Cup started, the crowd, many of them coxinhas, soon made their displeasure known. Dilma's unpopularity and the football team's disastrous performance led to a hostile atmosphere at what should have been a time of national celebration. Into this cauldron, a new political player appeared, the former army captain and congressman Jair Bolsonaro. Bolsonaro está baseado num sentimento mais do que numa estrutura, não é? E as estruturas dos partidos, dos sindicatos estão balançando, porque a sociedade está mudando muito. Agora, eu acho que é preciso prestar atenção a esses fenômenos emergentes que, digamos, de uma ação
dita de direita, reacionária mais que de direita, contra as instituições, né? In 1964, a military coup had brought dictatorship to Brazil. The generals ruled for 21 years. It was a time that still haunts Brazil. For some, a return to authoritarian rule was appealing. But in 2014, it was still relatively few people. Street protests, a stalling economy, and a wave of corruption scandals. This was far from an ideal time for Gilma to seek re-election. Her main challenger was the Social Democratic Party senator, Aécio Neves. Supported by Coxinhas, he attacked Gilma over the corruption exposed by Operation Car Wash. And he enlisted some of the country's most popular celebrities to support him. Estamos em momento político importante e sei que cada voto vai decidir o futuro do nosso país. O Brasil precisa mudar e a mudança é Aécio. The contest was very close. For a short period, Aécio Neves believed he had won. He contested the results and for a long time refused to accept the legitimacy of the vote. But Gilma claims she never had any doubts she would win. Que nós achamos bastante estranho que eles começassem a comemorar sem entrar todos os votos, principalmente naquelas regiões que nós sabíamos que a gente teria. Despite all the setbacks that had befallen the country over the last 4 years, the Brazilian people had entrusted Gilma with a second term of office. But patience was running out, and politics was about to get very dirty.